Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Quem vai declamar o poema? Na última aula foi a Bruna? Vamos lá? Oi? Acho que foi na última aula, Bruna. Quem se dispõe a declamar o poema para nós? Nesta manhã de quinta-feira? Eu. Então vai, Bruno. Minas Gerais, mineiras, minas de Minas, demais, de menos, Minas exploradas, no duplo, no múltiplo, sem sentido, Minas esgotadas, assoariais, Minas de mil e uma noites presas, do fisco, do fausto, da farra, do fim, Minas nos ares, Minas que te quero, Minas que te perco e torno a ganhar-te. Com seres metal diluído em genes, com seres aço de minha couraça, Minas que me feres com pontiagudas lascas de minérios e laminados de ironia, vês, no coração do manganês pousa uma escritura de hipoteca e úrsula, e o banco solerte praticando a sorte do cifrão mais forte. Isso. Então vamos lá. Questão 1. Identifique as figuras de linguagem nos versos de Drummond e explique o efeito de sentido desses recursos no poema. Qual que vocês encontraram? Dessas que nós já estudamos anteriormente aqui, ó. Sinestesia, metonímia, catacrese, alegoria, metáfora, comparação. Metáfora. Onde que nós temos a metáfora? Metáfora tem. Minas esgotadas. Minas esgotadas, a suor e ais. Deixa eu achar aqui. Para os que não fizeram, vamos lá? Nossa, perdi. Minas esgotadas, a suor e ais. Metáfora. Mais alguma? Em personificação. Oi? Personificação. Onde? Minas que me fere. Minas que me fere. Tá vendo que a personificação nem precisava agora, né? Nós não vimos ainda. Minas que te quero. Cadê Minas que me fere? Perdi. Personificação. Só essas duas, né? Porque na verdade tem mais, mas são algumas que nós ainda não vimos, né? Que nós vamos ver hoje, inclusive. Número 2. Posso sair daqui? Que na hora que eu mudo de página, ele sai. 2. Quem se dispõe a ler? Eu leio. Então vai, por favor. Em depoimento, Paulo Freire falta de necessidade de uma tarefa educativa. Trabalhar no sentido de ajudar os homens e as mulheres brasileiras a exercer o direito de poder estar de pé no chão, cavando o chão, fazendo com que o chão produza melhor, é um direito e um dever nosso. A educação é uma das chaves para abrir essas portas.
Eu nunca me esqueço de uma frase linda que eu ouvi de um educador camponês, de um grupo de sem terra. Pela força do nosso trabalho, pela nossa luta, cortamos o arame farpado do latifúndio e entramos nele, mas quando nele chegamos, vimos que havia outros arames farpados, como o arame da nossa ignorância. Então percebi que quanto mais inocentes, tanto melhor somos para o dono do mundo. Eu acho que essa é uma tarefa que não é só política, mas também pedagógica. Não há reforma agrária sem isso. Isso. No excerto adaptado que você leu, há menção de outros arames farpados, como o arame da nossa ignorância. Trata-se de uma figura de linguagem para. Com qual objetivo essa figura de linguagem foi utilizada? Qual que vocês marcaram? Letra D. A letra D. A letra D. Como que nós podemos justificar? Que eles chegaram à conclusão que esses arames farpados, que são os desafios para eles conseguirem as terras, eles não envolvem apenas a parte política. Ele até fala lá que não é só tarefa política, mas também pedagógica, porque também envolve a educação para que eles consigam isso. Então, uma coisa está ligada à outra. Isso. Então, olha só, os arames farpados são os desafios pelos quais a educação perpassa, né? Não só desafios no cotidiano, mas políticos. Deixa eu ver quais que ele cita ali em cima. Eu tô tampando. Políticos, econômicos, sociais, né? Justifiquem, por favor, quem não fez, tá? Porque tem a resposta só da letra, mas não tem a justificativa. Ô Luiz Gustavo, anota as respostas numa folha, depois você passa para o seu livro. Eu tô fazendo isso já. Ah, tá joia. Porque no livro não tem a justificativa. Mais um final de semana se aproxima. Mais um sábado de aula. Esse final de semana é prova de? História. E o que mais? E filosofia. E filosofia. Aí sábado vocês estão tendo só prova? Graças a Deus. É. Fundamental tem aula até 11h30. Tá fundamental no estudo, tanto que o ensino médio estuda. Que mamata. E a nossa ainda começa 7h30. 7h50, quer dizer. Nossa! Ah, então eu posso dormir até 7h50? Que coisa boa! Sábado é que dia? Terça? Não sei. Não sabe? Acho que sábado é terça. É só olhar naquele trenzinho que o Euripides manda todo dia. É, eu acho que é terça. Gente, então isso é bom, hein? Eu posso dormir até 7h30. Você tem horário em qual sala? Em todos. Primeiro, segundo, terceiro e 2 no nono. Aí eu tenho que dar as 2 aulas do nono. Não fala. Não fala lá. Se é de terça, de quinta, de. Mas eu acho que é terça. Quase certeza que é terça. Eu sei que é meio-dia, é terça ou quinta. Eu acho que essa semana é terça e sábado que vem é quinta. Os 2 meus dias. No sábado que vem, você não precisa acordar às 7 horas. Porque aí a gente vai perder seu horário, no caso. Então você não vai aplicar a prova pra gente. Então, eu posso acordar às 7h30. Eu tenho o último horário até 11h30. Porque se for terça, eu tenho horário até 11h30. Agora, no outro sábado, vocês não têm prova mais, tem? Tem. Ah, tem ainda? Tem, né? Pessoal, falando em provas, todos estão lembrados que acabando as provas nós temos o Lucila? Eu até mandei ontem, porventura eu lembrei no meio da tarde e resolvi mandar novamente. Mas o Lucila está marcado para o dia 21.
Ou Inclusive, seja, as provas terminam no sábado, na terça-feira nós temos o trabalho de Lucila. eu não tô entendendo nada daquele livro. A única Que coisa parte que que eu você Tá vendo, está? Maria Lúcia? É muito Não, complicado. eu tô, tipo, bem no início, mas as únicas partes que eu entendo é o diálogo. Só. Não, Parar, parar as coisas, eu não entendo nada. mas você vai passar a compreender, sabe por quê? A história, o tipo de linguagem passa a ser comum para você. Claro que eu vou concordar com você que é uma linguagem diferente, uma vez que nós não lemos esse tipo de livro diariamente, e é o seu primeiro impacto, seu primeiro convívio com esse tipo de leitura. Você vai ver que quando você chegar no ano que vem, nós vamos ler tanto esse tipo de livro, esse tipo de linguagem, que vai ser algo menos doído, menos difícil, concordo. Claro que é o primeiro. Mas não se prenda a miudezas, não se prenda a palavras soltas, assim. Tenta compreender o sentido, tenta observar se o autor é muito descritivo ou ele é mais objetivo na linguagem. Se ele Nada descreve muito o ambiente ou se os fatos acontecem mais. Não, ele descreve horrores. super descritivo. Então, vocês vão ver isso. Eu nunca É, entendi. Ele deve estar falando mas característica. aí, outra coisa, Rua Manoel, passa, ele descreve. ele descreve ambientes ou ele descreve ações de personagens, Os dois também. tá? Característica, ele ama. Tenta ver esses detalhes, é isso aí que vai ser mais analisado, porque é muito diferente do que a gente lê atualmente, do que é o contemporâneo. Mas a gente vai tentar entender, quem não começou, pessoal, comece, porque não é uma leitura tão rápida. Mesmo que o livro não seja extenso, não é uma leitura rápida de livros contemporâneos, tá? Porque é algo que vocês ainda estão se adaptando, algo que ainda vocês não conhecem. Então, a leitura não é tão rápida quanto você lê outros textos. Agora, Lucila, ainda digo que é uma linguagem bem tranquila de leitura, tá? Nós vamos ler a carta, que é um pouquinho mais difícil, nós vamos trabalhar alguns textos que têm uma linguagem um pouco mais antiga, e aí vai te prender mais a essa diferenciação na linguagem, assim, bem de época. Mas Mas não tem nada que eu possa fazer, tipo, para melhorar a linguagem e tentar entender de uma forma melhor. quando ele... Não, a gente tem que tentar entender os termos típicos que ele mais fala. Por exemplo, quando ele fala que ela é uma dama da corte, o que é uma dama da corte? Num português mais rasgado, seria prostituta. É. Ela teve que ir para a prostituição para sustentar a sua família. E aí, você tenta entender naquela época. Como que Sim, uma pessoa dessa era vista naquela época? Tenta Eu voltar. estava falando com a Manu, a essência, assim, o enredo, a essência do livro em si dá para você captar. Dá para entender a história. Por exemplo, eu comecei a ler, eu não estava entendendo. Aí eu fui pesquisar no YouTube, aí um cara explicou a história dela, que ela precisou por causa do negócio lá, da família dela. Aí eu O entendi. enredo, né? Quando você Manuela, vai só se ler, você ler alguma resenha antes. Eu li, por isso que as, eu tô entendendo a história. A as questão palavras é muito complicada. eu tava São. Mas não se prendam à linguagem específica. Se eu tiver que cobrar a linguagem, eu vou pegar trecho do texto. Eu vou pegar trecho, não vou mandar vocês lembrarem da linguagem, não. Eu vou pegar trecho para vocês se basearem no trecho, tá? Ainda bem. Que eu não lembro de nada que aquele cara falou. Não, mas se você conseguir compreender o enredo e conseguir compreender e começar a avaliar esse tipo de linguagem, se ela é descritiva. E outra coisa, se a linguagem, se o jeito que ele descreve é muito fantasioso ou é muito aproximado da realidade nossa mesmo? Até agora eu não sei, não. Eu tô bem Tenta- Eu no acho que eu acho que ele gosta de fantasiar um pouquinho as coisas, assim, do jeito. Não sei, ele usa uma linguagem muito. Como que eu explico? Não é conotativa. É aquela Para linguagem. aquela época, é uma linguagem da época também. É uma linguagem cheia de frufru, né? É. Meu Deus. Mas é pela época. Eu tô entendendo a história porque eu li uma resenha.
Mas Mas foi bom você ter lido. É bom que você vai pegando o ritmo de leitura. É bom ler esses textos para a gente conhecer um pouquinho desse tipo de linguagem. Pensa Então, também na época, né? O estilo de roupa, o estilo de vida. As mulheres também, agora que começaram a ser alfabetizadas, sim, isso dá para perceber muito pelo que ele fala. tenta Dizer, entender mas um na pouquinho a roupa, história daquela época, essas a coisas, tá vendo? contextualização. Eu fiquei pensando, se eu for parar para pesquisar cada palavra que eu não entendo, eu não acabo Você vai escrever ficar esse ano, louca. não. Não, Não Gente, você vai acabo. ficar doida, eu tava falando com meu pai, numa frase de 10, eu não entendo 8. Mas Mas eu vou aí continuar é falando. uma questão de adaptação da linguagem. É o que eu É, disse, é o primeiro livro que você está pegando. Os outros você vai ter uma leitura mais fluente, até porque você vai se adaptando à linguagem. São épocas muito distintas da nossa, né? Esse livro é do século XVIII, então 3 séculos aí se passaram, né? Fica Então, difícil, não. ele foi escrito no século XVIII mesmo? Foi Meu Deus. escrito. José de Alencar, né? mas eu acho que é o que você tá falando mesmo, essa coisa de adaptação. Porque a gente não tá acostumado a ler livro. É porque é o primeiro livro. Eu coloquei o Pagador de Promessas porque tinha uma linguagem bem aproximada da nossa. O Pagador de Promessas é do século XX. Nós voltamos 2 séculos atrás. Então, é o primeiro impacto do livro. Vocês podem acalmar que vocês vão adaptando com esse tipo de linguagem. Só para vocês terem uma noção, esse ano, o que nós vamos estudar em literatura? Textos da Idade Média, até chegar, que é por volta da Idade Média, né? Século V a século XIII, em média, depois começa o humanismo, né? Processo de transição, até chegar no século XVIII. Então, nós vamos estudar aí mais de 10 séculos. E vamos parar esse ano no século XVIII. Ainda é muito distante de nós, o século XVIII. Eu tô Então, vendo que nós vamos ver textos muito mais, com a linguagem muito mais diferente do que essa que vocês estão lendo. Maria Lúcia. Oi. É porque dá uma sensação assim, que se eu tô lendo assim o texto e não tô entendendo a linguagem dele, dá uma sensação que eu não tô entendendo a história, sabe? Por isso que às vezes eu fico preocupada, que dá a sensação que você não tá entendendo a história. Mas é porque o vocabulário, além da linguagem, o vocabulário é diferente, né? Ainda é vosmecê e não é você. Eu acho que pega o vocabulário, nem é o tanto a linguagem, o vocabulário dele que é O difícil. vocabulário também é diferente, né? Então causa estranheza mesmo. Por isso que eu peço, quem não começou a ler, comece, porque e outra coisa, para quem está lendo e leu resenha, a resenha vai ajudar só no enredo. Vocês verem que o livro tem muito mais coisa a ser explorado do que o próprio enredo só, né? Vocês vão ver que esse tipo de livro, ele vai viajar aí no tempo. Por isso que precisa de uma leitura na íntegra. Mas em algumas situações eu vou ver se a gente passa um filme para trabalhar uma adaptação, algo mais moderno, né, para a gente compreender. Eu vou mesclar em um pouquinho, tá? Entre filme, entre livros, entre adaptações, entre resenhas, para a gente conhecer o máximo de obras possíveis, para que vocês tenham uma facilidade nessa interpretação, porque literatura é interpretação de texto. E para interpretar eu preciso da época em que ele foi escrito. Por exemplo, hoje um livro desse estilo nunca falaria dama da corte. O vocabulário que é utilizado hoje ele é muito mais rasgado, né? Ele é muito mais jogado. Então, eu usaria prostituta numa boa, sem menor pudor. Vocês concordam? Que a Mas eu acho linguagem muito hoje ela é mais interessante. explícita. Mas eu acho muito interessante esse vocabulário mais. Pra gente ler, é muito mais interessante o vocabulário tipo, esconder alguma coisa. incrementado. Só que sem entender. Porque ele trata, observem que ele trata do assunto da prostituição como algo sério, assim, né? Não é, porque aqui, se fosse falar prostituição, parecia que é algo rasgado, é algo de até uma sociedade inferior. Vocês concordam? Que seria alguém que está muito distante de nós. Lá não, lá eles falam como se fosse alguma coisa preocupante. Isso. Ele trata com delicadeza, ele não trata com vulgaridade.
né? Se a gente usasse a palavra prostituição, parece que é algo mais vulgar, é algo mais jogado, sem preocupação. E quando ele trata, tá vendo que às vezes não adianta só ler resenha. Tem livro que a gente precisa conhecer, e o jeito que ele trata a linguagem, ele não trata como se fosse uma protagonista que ele não quer. Parece que ele puxa saco da protagonista, né? Ele defende a protagonista. Dá muito essa sensação. Ele faz tipo, de tudo para descrever ela. Você vai terminar o livro defendendo o que ela fez. É provável também. Ele quer dar a impressão, tipo assim, que apesar de ela trabalhar com isso, não é que ela é impura, que ela é uma pessoa ruim. Isso! Ele vê um lado bom nela o tempo todo e ele quer defender o lado bom dela. O tempo inteiro, né? É como, para trazer na atualidade, é como La Casa de Papel. Aquele trabalho, o jogo feito, nós não assistimos defendendo os bandidos? Eu defendo até hoje. Entendeu? É isso aí. O José de Alencar, ele propõe isso. Ele utiliza uma linguagem, ele conduz nós, os leitores, a defender o que ela faz. É porque, tipo assim, ele trata ela como se ela fosse o mundinho e o mundo de fora faz mal para ela. Exato. Como se o mundo fosse o problema, não ela. Exatamente. Ótimo, gente. Eu acho que a intenção dele foi dizer, tipo assim, que às vezes a gente pode julgar muito a pessoa só pela primeira informação e primeira impressão que você tem. Se você for conhecer assim como muitos a julgavam no livro. Se você for, por exemplo, não é porque ela virou isso, porque ela falou, olha que legal, é uma profissão que eu quero ter. Não. Então, ele quis dizer que meio que, se você conhecer a pessoa realmente, por que ela fez isso, você não julga tanto. Ótimo. Não, vocês estão tendo uma percepção ótima. Assim, para ser o primeiro livro, excelente. Então, é isso mesmo, né? Ele trata com a linguagem a fim de que nós acolhamos ela e seguramos, assim, né? Então, por isso que a linguagem é essencial nesse momento. Se fosse algo contemporâneo, nós descíamos a lenha, né? Nós falaríamos mal, nós criticávamos. É o estilo de linguagem que José de Alencar trata. Por isso que ele é um dos autores mais cobrados, viu? E em vestibulares. Pela sutileza na sua linguagem. Nós vamos trabalhar com essa linguagem mais a fundo. Mas é exatamente isso. Vamos voltar para a questão 3? Os poemas. Quem pode declamar, por favor? Mário Quintana? Deixa eu ver quem tá caladinho aí. Gente, eu não fiz chamada. Júlia Nunes, declame o poema para nós. Declamo. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam, no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, não têm porto, alimentam-se em instante em cada par de mãos, e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhar espanto de saberes, que o alimento deles já estava em ti. Esse poema ele estava no livro do 6º ano da outra escola do estado. Olha só, esse está bem fácil, né? Os poemas são pássaros. Eu estou comparando poemas com pássaros, só que eu não tenho o conectivo de comparação. Então, isso é uma figura de linguagem? Metáfora. Esse está bem tranquilo. E também a forma de justificativa é tranquila. Como que nós vamos comparar? Comparar não, justificar. Mário Quintana compara indiretamente. Quais são os termos comparados? Poemas e pássaros. Poema e os pássaros. Os poemas, né? Ele compara indiretamente os poemas e os pássaros. Então, o poema todo trata-se de uma comparação indireta entre esses dois termos comparados. Questão 4. Antes de cair, para eu começar a matéria nova, depois da outra chamada. Vamos lá, quem pode ler para mim? Deixa eu baixar aqui. Eu leio, Maria Lúcia.
Então vai, Manoel. Em todos os trechos retirados de Memórias Sentimentais de João Miramar, ocorre metonímia, exceto em A. Um cônsul do Kaiser em Buenos Aires viajava como uma congregação. B. No quarto de dormir, raros queridos não queriam que eu andasse com meu primo. C. As barbas alemãs de um médico beijavam cerimoniosas mãos de atrizes. D. Apitos na cabina estranha estoparam o Marta na madrugada. Então vamos lá. Qual que não contém metonímia? Tá? É qual que não contém metonímia. Metonímia é a substituição da parte pelo todo ou do todo pela parte. Eu uso uma expressão para referir-se a outra de forma generalizada. Então vamos lá. Qual que vocês marcaram? Ou vocês não marcaram? Essa eu fiquei meio com dúvida. Então vamos lá. Na letra A. Um cônsul do Kaiser em Buenos Aires viajava com uma congregação. Quando eu falo assim, cônsul, o que é cônsul? É um título de nobreza. E quando eu falo congregação? Zeca. Quando eu falo congregação? Viajava como uma congregação. Observem que aqui eu tenho isso aqui, ó, como. Viajava como uma congregação. Qual figura de linguagem eu tenho nesse trecho? Comparação. Comparação. Ah, então eu fiz certo. Tá? Então, para começar, eu já não tenho metonímia, mas vamos encontrar a metonímia nos demais? Só para a gente tirar a dúvida? Então, a primeira figura de linguagem é uma comparação. Eu estou comparando a viagem com um cônsul em Kaiser, a viagem com a forma que o cônsul do Kaiser fazia, com uma congregação. Então, eu tenho dois termos comparados e tenho o conectivo como. Então, é uma comparação. Agora aqui, no quarto de dormir, ralhos queridos não queriam que eu andasse com meu primo. O que eu tenho aqui de metonímia? O que são esses ralhos? Ralhos pequenos, queridos, poucos, queridos. Aqui seriam os ralhos mesmo.